Na nossa tela já aparece Thaís Herédia, a nossa analista de economia, para dar um pouco o impacto econômico. Lembrando que essa decisão do Banco Central foi unânime e o BC, Thaís, deixou muito frisado, muito claro isso, a preocupação que tem em manter a inflação sob controle. Isso significa que a gente já pode prever, ou pelo menos interpretar, nesse primeiro comunicado, que essas elevações vão continuar nas próximas reuniões do Copom. Boa noite. Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A sinalização do Copom foi deixar a porta aberta para uma próxima decisão, mas a leitura que os diretores fizeram da conjuntura da atividade econômica brasileira e também do que está acontecendo lá fora, indica que a trajetória dos juros, Márcio, é de alta. Não necessariamente neste ritmo ou num ritmo mais forte. O Copom não se comprometeu com um próximo passo, mas toda a leitura e a indicação que ele traz da conjuntura econômica revela que sim, a taxa de juros vai subir de novo. Vamos dar uma olhada aqui, Márcio? Eu quero começar chamando a atenção dos dois pontos destacados pelo Banco Central. O primeiro deles é sobre uma leitura sobre a ociosidade da economia brasileira. A primeira avaliação do Banco Central é de que essa ociosidade, que é onde há espaço para o PIB crescer, ela não só acabou, como a economia brasileira passou a operar, a crescer acima da sua capacidade. Isso em economês tem um nome chato, que é o hiato positivo, enfim, mas o importante é entender que o Banco Central sinaliza: o Brasil está crescendo acima da sua capacidade, isso é inflacionário. E aí, quando ele traz a leitura sobre a inflação, ele traz o que a gente chama de balanço de riscos, é o nome que o Comitê de Política Monetária adota, e diz que ele está assimétrico, ou seja, ele tem mais motivos, o risco é maior para uma alta da inflação do que para uma queda da inflação. Então, essas duas sinalizações, primeiro, a inflação cresce acima da capacidade, e segundo, o balanço de riscos para a inflação é assimétrico para cima, é que nos mostram que a taxa de juros vai continuar subindo. O primeiro risco apontado pelo Banco Central é que as expectativas estão desancoradas. Aquela leitura que a gente traz do Focus, que a expectativa para o IPCA dos próximos anos está longe da meta de 3%. E esse não é apenas um desejo do BC, Márcio, esse é o mandato do Banco Central, entregar a inflação na meta. Portanto, essa desancoragem por períodos prolongados, ou seja, por anos à frente, é um motivo de preocupação. A segunda é uma resiliência nos preços dos serviços. É uma inflação mais difícil de combater, um mercado de trabalho acelerado que coloca essa inflação dos serviços também sob risco. E, por último, uma reação da taxa de câmbio, do dólar, que subiu muito nos últimos meses, e uma conjuntura de política econômica do Brasil e do exterior, nós aqui brigando para evitar que a inflação cresça muito e lá fora eles evitando uma recessão, e por isso é esse descasamento, lá baixando os juros e aqui subindo os juros. Vamos dar uma olhada no que o Banco Central colocou como risco para a inflação cair, né? Foram dois pontos. Desaceleração do PIB mundial, qual vai ser o ritmo dessa desaceleração? A gente já falou tanto aqui do medo de risco de uma recessão nos Estados Unidos, que não está no mapa mais, mas de qualquer forma ainda é muito incerto o que vai acontecer, e qual o ritmo da queda da inflação global. Aqui tem uma leitura importante, que é a China sendo a locomotiva do mundo. Quando ela desacelera e desova seus produtos mais baratos no mercado internacional, isso gera uma queda da inflação. Então, não sabemos ainda, são dois pontos de incerteza, mas o risco para a alta da inflação ainda é maior. Quando Pedro Teixeira, ao vivo de Brasília, nos traz as reações não apenas do PT, mas também de entidades lá em Brasília, criticando essa decisão. Qual é a expectativa que a gente pode ter para que esse movimento, ou o que fazer com que esse movimento, talvez essa seja a melhor pergunta, não seja tão constante e que não dure tantas reuniões do Copom? Esse movimento de subida, quando é que a gente vai ter uma estabilidade e, quem sabe, o que todos torcemos, claro, por uma queda na taxa de juros? Márcio, ficou difícil, fechou as janelas de oportunidade para que a taxa de juros volte à casa de um dígito
ainda no governo Lula, até 2026. Essa janela hoje, por essa leitura do Banco Central, ela está um pouco menor, não fechou completamente. Há uma expectativa de que a partir de meados do ano que vem, dependendo de como tudo isso andar, se o Banco Central vai conseguir esfriar um pouco a economia para evitar que a economia continue operando acima da sua capacidade, o que é inflacionário. Então, tudo vai depender da reação da atividade econômica, da conjuntura internacional, de como tudo isso vai se juntando ao longo dos próximos meses. Hoje, os economistas já esperam que, a partir da metade do ano que vem, o Banco Central continue ou volte a baixar os juros, mas ele dificilmente vai cair para baixo de 10%. Em 2025 é muito difícil que isso aconteça. 2026 essa chance é maior, mas aí está muito longe ainda. Nossa analista de economia Thaís Heredia volta ainda nessa edição do CNN Prime Time com outras reações econômicas sobre essa decisão de hoje do Banco Central. Obrigado, Thaís.